Beleza, pessoal? Então, primeiro, dar um recado inicial aí, boa tarde, agradecer aí a Perifacode, né, abrir o espaço. E vamos lembrar que isso aqui é um meetup, né, gente? Então, vamos tentar participar um pouco mais. Eu, o Max, a gente vai ficar de olho no chat, né? Tente mandar lá perguntas, comentários, a gente vai comentando aqui no decorrer aí da palestra, tá? Então, como todo mundo está fazendo uma mini bio, né, uma mini historinha, então vou falar rapidinho como que eu entrei e como que eu conheci o Perifacode. Né? Então, assim, gente, eu sou, como o pessoal no chat lá comentou, né, manda essa live aqui pro tiozão do churrasco, né, quem sabe ele aprende alguma coisa. Eu sou o tiozão de TI, né, gente, eu tô na área de TI desde o século passado. Eu comecei, o meu interesse veio praticamente de games, né? Então eu tinha lá não sei se vocês vão lembrar disso, ou talvez algum tio venha falar de uma linha de computador que chamava MSX, que passou aqui pelo Brasil. Tinha uns joguinhos bem legais, aí meu pai comprou um computador usado e tal, e eu queria ter mais vidas num jogo lá. E aí eu falei, caramba, como que eu consigo colocar mais vidas naquele game? Aí eu descobri que era feita uma linguagem chamada Assembly, aí tentar descobrir, aí fuçando, conversando com gente, com uma galerinha, eu consegui um truquezinho lá como conseguir mais vidas tal, aí daí abriu interesse e depois, enfim, consegui fazer faculdade e tal, aí no trabalho, e assim, trabalhei bastante com desenvolvimento, como todo mundo tem alguma coisa de preferência, né, um time de futebol, alguma coisa assim, eu também tenho uma linguagem de programação preferida, né, que é o Java, então eu gosto bastante do Java. E é isso. Assim, de resto, hoje eu trabalho numa empresa que é mais voltada para a segurança de informação, como arquiteto de soluções, né? E eu conheci o Perifacode num evento, tá? Se vocês não conhecem, que é o TDC, que é um evento gratuito, ele tem uma parte gratuita, uma parte paga, que é bem interessante, tá? Lá eu aprendi bastante coisa. E eu vi uma apresentação lá falando do Perifacode, né? Aí eu achei, pô, que legal. Aí eu entrei lá pelo Discord, aí eu tava ali no grupinho lá de Java, de Linux, ali sempre conversando com o pessoal. E foi assim que eu entrei aí no Perifa. Então, Max, agora é a sua vez. Hein? Ô galera, beleza? Bom, eu sou o Max, né, o Maximilian Arruda. O pessoal deve me conhecer mais na parte aí do Java aqui no Perifacode aqui. Mas, bom, eu comecei em 2002 a trabalhar com tecnologia. E primeiro comecei como técnico de informática, mas eu não queria mexer muito com hardware, cara. Eu achava um trabalho muito braçal. Bom, meu pai era marceneiro, eu achava, puta, gosto pra caramba, acho legal pra caramba o trabalho dele. Mas eu achava um trabalho muito braçal, tinha que ter muito mais poder físico do que até mesmo usar com inteligência algumas coisas. Eu achava, não que seria inteligente, pelo amor de Deus, não é isso não. Mas poxa, eu gostava de ver como é que funcionava aqueles programas, aquelas coisas do tipo. E aí eu, por acaso, eu era desenhista. Eu me formei como desenhista e eu entrei na área de desenvolvimento para desenvolver animações. Eu achava legal. Alguém uma vez falou assim: Puta, Max, você pode trabalhar com estúdio 3D Max, pode, pode ver uma outra engine aí de jogos e games e você programar. E você tendo desenho, você pode unir o útil ao agradável e fazer as suas brincadeiras acontecerem. Eu, puta, entrei de cabeça, mas eu confesso que fiquei uns 6 meses batendo cabeça, sem saber se era realmente o que eu queria da minha vida. Aí eu comecei a entender como é que funcionava o desenvolvimento de jogos, o desenvolvimento de programas mesmo. Aí eu vi como é que trabalhava com Visual Basic. Não me julguem, não me julguem, né? Eu trabalhei um pouco com VBA, Axis e tal. E aí graças a Deus eu consegui entrar numa empresa e a empresa eu entrei como auxiliar e de repente apareceu uma oportunidade de desenvolver um sistema. Aí eu desenvolvi ele todo em VB, em ASP e banco de dados MySQL na vida. Ai, filho, eu tô numa toque agora. Desculpa, galera, eu tô com um filho aqui. Ô, ô, ô,
Tá, eu vou carregar pra você, tá bom? É assim, gente, tem que ter filho, é assim que a gente tem que carregar agora o tablet do moleque, tá vendo como é que é Faz assim que parte. Tá em funciona? produção, tá em Tá em produção, produção, toca tá em aí. produção, é. Beleza. Então, assim, é. E aí, eu comecei a trabalhar com programação, aí eu fiquei na dúvida, na época você trabalhar com Microsoft, você tinha que ter licença para desenvolver com Microsoft também, né? Aí eu fiquei naquela, e agora? O que que eu vou fazer? Preciso melhorar, né? Preciso mudar a tecnologia, preciso focar. E na época eu tinha, ou usava PHP, voltava para web, PHP e tal. Na época o JavaScript ainda não era o que é hoje, né? Hoje evoluiu bastante também. Na época o que a gente tinha era o que? jQuery, né? Era algo mais desse tipo, não tinha TypeScript, não tinha nada disso. E aí eu tive que pensei, Java ou PHP web. Eu te confesso que eu não gostava muito de web. Eu achava, puta, você escrever HTML era muito chato. Eu achava muito chato. Depois eu me lasquei que depois tinha que fazer até DP de HTML, olha só. Mas beleza, aí eu peguei e voltei para Java e foquei em Java. Migrei todo o sistema que eu tinha na empresa lá que o pessoal trabalhava para JSP, banco de dados e tal. Foi aí que comecei a trabalhar e era diferente. Naquela época era totalmente diferente do que é hoje. Hoje nós temos uma. Hoje nosso problema é mais filtrar dados, filtrar informação do que realmente encontrar uma linha de estudo e seguir ela, né? Hoje você vai na internet, dá um Google lá, eu quero aprender tal coisa, aparecendo 50 milhões de coisas lá, e você tem que filtrar o que é bom, o que não é, o que você filtrar, o que você Uhum. não filtrar. Vai ser até legal que uma das coisas que a gente vai conversar aqui, e é até legal a gente discutir. Bom, aí eu também conheci o Perifacode através de um TDC. Foi no TDC logo no começo da pandemia. Eu conheci a Perifacode através da a Paula Santana. A Paulinha Santana falou sobre o Perifacode. Falei, pô, que legal, o pessoal da periferia e tal. E eu me identifico, porque eu também moro numa zona também um pouco mais não tão privilegiada. E aí eu falei, poxa, por que não ajudar a galera e estar lá junto com eles? E aí eu entrei. Começamos a participar dos plantão de Java, junto com o tiozão, junto com o pessoal bem bacana, a Vivian, um monte de gente bacana. É claro, deu uma esfriada com o tempo, mas muitas coisas mudaram depois que eu comecei a participar mais da comunidade, do open source e tal. Minha vida mudou, eu consegui trabalhar em empresas legais. Hoje estou trabalhando numa empresa que dá suporte ao open source também. E é isso aí. Eu acho que é melhor a gente vou acelerar, que senão não Sim, dá para falar vamos das lá. nossas perguntas. Vai lá. Então passa aí para a primeira. Então vamos lá. Eu vou perguntar e você responde ou você pergunta e eu Tá, respondo? Ou a primeiro gente... assim, só um primeiro resumo assim da palestra toda, dá para participar? Sim, tá? Essa é a resposta que resume toda a palestra. Tá. Aí agora a primeira pergunta ali, se é complicado participar? Não, não é complicado, mas não é fácil, tá? Acho que como qualquer profissão sempre vai exigir que você tenha um esforço, uma dedicação, né? E quem já trabalha, quem já estuda outra coisa, é sempre complicado, né? Ou tem filho, enfim, já é complicado arrumar tempo, mas você vai precisar ter um certo foco, uma dedicação, e, assim, em particularmente no caso de TI, você precisa ter uma certa agilidade no estudo, né? Porque diferente de outras áreas, né? A nossa área muda muito rápido, né? Então, às vezes, aquela tecnologia que você apostou e você começou a estudar bastante, de repente, no ano seguinte, o mercado já não está muito interessado nela. Ele vai estar interessado, mas ele vai estar de olho numa outra, né? Então, só tomar um cuidado com isso. Mas, assim, gente, dá para entrar, tá? Isso hoje eu vejo no mercado, de maneira geral, nas empresas que eu participei, como eu já falei, já estou aí há bastante tempo, você vê muita gente, assim, gente que fez faculdade, gente que não fez, tá? Isso é mais ou menos equilibrado, tá? Isso é o que eu tenho notado nas empresas por onde eu passei. E aí, Max, e você, o que você acha? Eu acho que hoje está muito mais acessível, né? É que uma coisa é acessível e outra coisa é complicada, né? Uma coisa é a acessibilidade. Hoje em dia você tem a internet, você tem toda a parte. Hoje está tudo a um dedo de distância, um botão de distância. Então fica muito mais fácil de você entrar em contato para conhecer pessoas. Mas é claro que nem você falou, tem que ter dedicação,
ter que ter foco. Se não tiver dedicação e não tiver foco, você não aprende. Se você entrar aqui achando, puta, eu vou ganhar milhões de rápido, de uma maneira rápida, gente, não funciona assim. É um trabalho de formiguinha mesmo. Você tem que ir aos poucos, cada um tem o seu tempo, né, Fernando? Cada um tem o seu tempo. Hoje você entra sem saber muita coisa, mas aí você conhece as pessoas e aí você vai pegando conhecimento, vai experimentando e vai seguindo. Mas claro, se você não tiver vontade, não tiver interesse de realmente aprender, não adianta nada, né? Não adianta nada. Exato. Vamos lá para Tá. a próxima? E sim, e só para deixar claro, né, agora, por exemplo, tem 42 pessoas, né, na live, então assim, gente, a diferença assim, tipo, minha assim e de vocês, a gente está sempre aprendendo, né? Somos eternos aprendizes. A gente nunca para de aprender. A única diferença minha, talvez eu devo ser um dos mais velhos aí da galera, é que eu tô aprendendo há mais tempo, né? Então, por isso aí dá essa ilusão que, nossa, o cara é mais inteligente, né? Eu tava até falando aqui com o Marcos agora há pouco, né? A gente tava falando de Java, nossa, Fernando, pô, você conhece Java, não sei o que, pô, cara, Java 1.4 eu tava lá, no 1.5, 1.6, 1.7 eu tava lá, né? Então, é por isso, eu vi ele crescendo, evoluindo, fui trabalhando, fui fazendo sistema, então com isso ganhei experiência e ganhei conhecimento, tá? Então, é isso. É verdade, né? É que nem um ditado nas artes marciais, né? O faixa preta nada mais é que um faixa branca que continua. Simples assim. Ele tá lá. Se ele não praticar, vai Exato. perder. Se ele não tiver junto da galera, também não vai cair no esquecimento. Vamos lá para a É, próxima? bom, tem até só para complementar uma fala que não tem nada a ver com religião, que fala que o diabo é sábio porque é velho, né? E é exatamente isso, é porque ele passou também todo o tempo, é a mesma coisa. Vamos lá, vamos para a próxima. Vamos lá. Eu sou o tal. É muito tarde para entrar no mercado? E aí? Então, não é tarde. Tá vendo para vocês que não é tarde para entrar no mercado e muitas vezes, inclusive a experiência que você teve no seu trabalho anterior ou na sua carreira anterior, você pode usar para TI também, tá? Vamos pensar no seguinte, que às vezes também a gente tem essa ilusão, quando fala de TI, acha que é só código. Não é só código, né? Você também lida com pessoas, né? E às vezes tem muito trabalho, sei lá, se você trabalhou com área de vendas, que você, enfim, você teve cliente, né? Você trabalhou com alguma coisa, teve cliente. Você vai usar isso para o seu trabalho também, com TI. Né? E muitas vezes, até a parte técnica, né, você usa também. Tá? Eu vou contar um caso meu, eu tinha um colega que ele estudou faculdade de Química, ele gostava muito de Química. Mas ele gostava de TI também, mas ele gostava mais de Química. Aí ele conseguiu um estágio lá, acho que lá na Gimba, né, com TI, aí ele começou e seguiu lá, trabalhando lá. E hoje ele está numa empresa que é química, só que ele trabalha no departamento de TI. Né? Então, hoje ele conseguiu juntar o conhecimento que ele aprendeu na faculdade de química junto com o conhecimento de TI. Tá? Então, isso é possível de acontecer, é mais raro, mas é possível de acontecer. Tá? E eu também posso falar, como gente que conhece, trabalhou em vários lugares, tem muita gente que veio de outras profissões. Tá? Não só que não fez faculdade, mas também fez faculdade de outra coisa. Tá? Também, às vezes até ex-advogado, enfim, tem de tudo. E é engraçado isso, né? Porque assim, às vezes o pessoal acha que, poxa, eu programo pra caramba, o cara nunca programou, mas cara, a cola que dá mais, vamos dizer assim, cheiro para as empresas é aquele cara que manja o negócio. Às vezes o cara não é o expert, né, Fernando? Você vê às vezes Sim, que o cara não é expert na tecnologia, mas ele sabe resolver o problema. É aí que tá. O cara sabendo resolver o problema, ele tá produzindo valor para a empresa. E às vezes o cara, para resolver o problema, o cara tem que conhecer um pouco do negócio. E tem muita hard skills que são codificar, conhecer uma linguagem, saber a sintaxe, que é o pacote do desenvolvedor que todo desenvolvedor tem que ter, correto? Isso daí é uma coisa que todo mundo tem que estar ciente de como funciona. Mas você saber desenvolver suas soft skills que são desenvolvidas nessas outras áreas, como um professor. Você é um professor, você tem toda a sua didática, aprendeu a conversar, aprendeu a lidar com um monte de gente, com alunos com diferentes níveis de conhecimento e tal. Cara, é um soft skill tão valioso e que, cara,
não dá para você simplesmente ignorar, não, tudo que eu fui professor de geografia, mas agora eu sou só um júnior de... Não, cara, peraí, você é um professor. Você tem toda aquela carga cognitiva que você trabalhou. Tudo bem que você pode ser que não trate com tudo da maneira, tudo de maneira igual você fez há um tempo atrás, mas toda aquela carga você traz para o seu trabalho. Imagina você trabalhar, eu sou professor de geografia, mas agora eu vou trabalhar com um programa de grafos, de mapas. Uhum. Porra, por que não? Seria um cara que conseguir fazer o cálculo de rotas. Pode ser, às vezes tem coisa a ver, por que não? Né? Então, uma coisa que eu acho legal, a gente não pode simplesmente falar assim, ah não, eu fui marceneiro, agora eu vou ser programador, então sou muito cru. Não, cara, você teve que aprender regra de três, você teve que aprender a fazer metrificação, aprender a trabalhar com como é que fala? Com perspectivas e assim por diante para você fazer um projeto. Cara, tudo faz parte de um apanhado, não esqueça disso, né? Com certeza, e ainda mais assim, tudo bem, a gente tem uma base e tal, né, de TI, mas assim, o que eu faço hoje, né, que eu trabalho, por exemplo, com API Gateway, eu aprendi faz 2 anos, não faz tanto tempo assim, né, então, porque isso é uma coisa da nossa área, muitas coisas que às vezes a gente aprende hoje, né, 80% do tempo você passou estudando essa coisa nova, e os 20% é aquilo que você já estudou, você já tinha uma base, né, Regra de Pareto, né? Regra de Pareto então, 80-20. tem, pois é. Então, tem no chat, por exemplo, a galera aí que veio de mecânica, né, de enfermagem. Pô, imagina você vai na área de TI de um hospital, né, vai fazer um sistema. Pô, toda aquela coisa que a gente de TI, eu que, enfim, fiz a faculdade, eu teria que aprender todo o negócio, que eu não sei nada da parte de um hospital, como que funciona. Agora, ele já tem uma experiência com enfermagem, puta, essa parte já está fora, né, já não precisa mais gastar esse tempo. Então, a pessoa só desenvolve o sistema. Né? Então, muitas vezes, tem empresa que pela complexidade do negócio, né? Não sei se vocês já viram isso, mas tem vaga que coloca lá, olha, experiência com tal coisa. Né? Então, isso também serve bastante. Olha, eu gostei de uma frase que eu vi aqui, o sênior é um júnior que não desistiu. Nossa, frase show de bola. É isso aí, é do Bills, né? Bills é gente boa pra caramba. Muito bom. Beleza, vamos lá então? Vamos lá, próximo. Próximo. E aí, tem espaço para todos? Eu acho que tá claro, né? Gente, tem muito espaço. Saiu até um artigo de uma empresa que está contratando gente acima de 40, de 50 anos, porque o mercado não dá conta. Né? É só, se a gente parar para fazer uma análise, né, vamos pensar sei lá, uns programas, algumas coisas que aconteceram nos últimos anos que mudaram bastante a nossa vida. Né? Então, sei lá, eu pensei em duas, tá? Uber e iFood. Elas mudaram a nossa vida, né? Mudaram muito a nossa vida. A gente mudou o jeito da gente viver antes e depois. Agora, vamos pensar o seguinte, dá para imaginar essas duas sem ter uma área de TI do lado? Não dá. Né? Então, acho que hoje uma empresa, não sei pequena, mas talvez uma média ou grande, ela vai ter uma área de TI. Com certeza vai. Então, como isso é uma coisa que tem uma tendência a crescer, né? Então, sempre vai ter espaço. Eu acho que isso aí é uma condição que não tem volta. Eu acho que sempre vai ter espaço para todos. É verdade. É que você falou disso, mas, por exemplo, alguém aqui já alugava vídeo na locadora? Eu tinha um prazer de ir na locadora e ficar lá olhando os catálogos e Cara, eu alugando, trabalhei em né? locadora. Então a gente sabia lá, perdia o final de semana, a gente, às vezes, por exemplo, eu com a minha esposa, na época a gente namorava, a gente, puta, nós ia lá, alugava 3, 4 filmes, eu ficava o final de semana, sabe, só era a graça do final de semana e era legal. Cara, veio a Netflix e acabou com tudo. Aí você fala, porra, mas que acabou com tudo? Não, mudou, evoluiu, as coisas evoluíram, criaram novas coisas. E isso, e quem não pagava, é isso mesmo, Melanie. Quem A não multa, pagava pagava era multa. multa, tinha multa. É isso aí, tinha mesmo. E assim, vai se criando novos cargos, né? Vão se criando novas posições, né? E é interessante, você tá. Cada vez mais a tecnologia está fazendo parte, né? Então, se você é um cara, que nem mesmo agora ele falou, um cara da parte de medicina, você conhece todo um processo burocrático de dentro de um hospital. Você provavelmente vai ser usuário 1 de um sistema que talvez pode revolucionar toda
uma rede de hospitais, porque você tem todo aquele conhecimento, toda aquela carga cognitiva que alguém que vai entrar, que está 20 anos no mercado, que nunca trabalhou com tecnologia, nunca vai ter. Então Verdade. tem espaço para todos, né? Tem espaço para todos. Isso aí é claro. Só que, é claro, tem que querer fazer, tem que querer ir lá estudar, tem que querer ir lá dedicar e assim por diante. Beleza, Bora, vamos bora para a próximo? próxima. Opa, tem muita coisa na área de TI. Como escolher? Agora é a hora. Bom, gente, eu acho que é igual, sei lá, comida, né? Você não... como você sabe se você gosta de pizza 4 queijos? Você tem que experimentar. Então, a área de TI tem muita coisa. Então, hoje você tem muito curso por aí. Eu acho que uma das coisas que você pode aproveitar primeiro, a primeira coisa é você ver se tem alguns colegas, né? Se tem algum amigo que trabalha na área, então já conversa com ele, troca ideia. A gente tem aqui o Perifa Code, né? Você tem os meetups. Gente, meetup é o melhor lugar para você ir lá aprender alguma coisa, trocar ideia, conhecer gente que é igual você, né? Se vocês estão aqui num domingo assistindo isso, né? Então, essa galera, esses 46 aí que estão agora ao vivo, é uma galera que tem interesse comum, né? Então, é uma galera legal para trocar ideia. Então, aqui, as comunidades é o lugar certo para você conversar e provar, e, enfim, trocando. E aí você pode trocando ideia ou fazendo curso online, você vai ver o que você gosta mais, né? Não tem jeito, é só experimentando mesmo, tá? Acho que não tem outra opção. E nada como conversar com as galera que tá trabalhando com, né? Então, Sim, poxa, trabalhando com desenvolvimento, né? Data Science aqui, né? Nós vimos aí a nossa amiga aqui que palestrou agora há pouco. Poxa, quero conhecer um pouco mais. Claro, a comunidade está aí, vamos conversar com a galera, tentar saber como é que funciona. Ah, eu quero conhecer um pouco de Java. Pô, tem o Fernando aí para poder conversar e trazer um pouco mais. Ah, eu quero saber um pouco mais sobre Ruby on Rails, o Bills aí, que eu sei que ele programa em Ruby aí bastante. Vamos conhecer um pouco mais sobre outra tecnologia. Cara, a comunidade é para isso, trazer a galera e tentar encontrar. E é encontrar o conhecimento. Eu acho que a gente também, por exemplo, é importante saber visualizar todo um leque, né? Tem um leque, um grande leque. É claro que não tem como você aprender tudo. A gente tem que colocar isso no coração. A gente não consegue aprender tudo, não tem como aprender tudo. Mas é importante a gente saber mais ou menos o que aquilo funciona, por que aquela área funciona, por que aquela tecnologia funciona. E aí saber, putz, se eu precisar ir para tal lado, eu já sei para onde eu vou uhum, estudar, para onde eu vou ter que ir para aí. Então você tem que saber ter uma noção mais ou menos um pouco mais ampla de quais são as áreas, o que está acontecendo, mas é claro, você vai gostar de uma área em específico. Eu gosto, por exemplo, de back-end, tem gente que gosta de front-end, tem gente que gosta de analisar dados, tem gente que pensa em criar modelos mentais e IA, né? Cara, importante é a gente usar esse saber para onde ir, né? Mas para saber onde ir, que nem o nosso Fernando falou, vamos experimentar, isso aí, experimentar um pouquinho ali, uma hora vai dar certo. Beleza? é isso aí. Bom, acho que a gente até respondeu isso já, né? Qual é a melhor maneira de conversar? Acho By, que já, eu já. acho que é by doing, né? Acho que não tem segredo, né? By doing, Uhum. cara. Tem que começar. Até eu faço uma pergunta agora para você, Fernando. Eu vejo muito pessoal perguntar assim, até eu te perguntar. Ah, eu vou ler a documentação, vou estudar, ficar expert naquilo para depois trabalhar, né? Disso, assim, vou começar estudando mais do que fazendo ou ir fazendo à medida que eu for estudando? O que você sente assim de. Acho que depende se é uma coisa do trabalho ou é uma coisa que ele está fazendo por interesse próprio, né? É, Mas eu acho que é interessante ele, se for possível, que assim, a gente, até pelo nosso jeito de aprender, né, como o cérebro funciona, a gente praticar, né? Se a gente conseguir praticar junto, é sempre melhor. Tá? Mas é que nem sempre é possível, né? Então, às vezes é uma coisa tão abstrata que não tem como praticar. Você tem que ler, você tem uma curva de aprendizagem até começar a fazer alguma coisa, né? O Java, por exemplo, ele tem disso, né? Uma linguagem que é orientada a objetos, você tem uma curvinha de aprendizado. Você entende? No começo não é muito, você não entende direito, classe,
né, método, isso não é muito claro. Já uma linguagem estruturada já é mais fácil. Né? Você fala assim, ele funciona daqui para baixo e ele vai embora. Você fala, tá, entendi. Né? Agora, uma unitária do objeto já é um pouquinho mais difícil, mas depois que você entende, você fala, legal, agora entendi. Então, se puder praticar é melhor, mas às vezes você precisa ter uma base. Legal. Às vezes eu vejo um pessoal comentando assim, mas eu preciso ver alguma coisa acontecendo, né? Eu preciso ver alguma coisa para sentir a coisa, né? Então, talvez, será que é necessário a gente pensar em vou só estudar documentação e sair fazendo? Eu acho que se você conseguir produzir algo e ver acontecendo é muito, né? Se você começar a colocar em prática algumas coisas, as coisas melhoram. Porém, é claro, que nem o Fernando falou, a gente tem que sempre olhar que nem sempre tudo é tão fácil. Tem que ter uma pré-estudo antes, né? Bem legal. Exato, mas às vezes isso que vem a necessidade de você estudar, né? Que nem a Camila mesmo falou na palestra aí, que de você, faz um programinha de quiz, alguma coisa fácil, né? E você vai fazendo funcionar. Eu lembro que quando eu comecei a estudar Java, eu fiz uma agendinha lá, tipo, colocava nome, e aí você tem que, aí começam a vir as barreiras, né? Putz, mas como que eu trato esse texto, uma data? Agora eu já aprendi como trato uma data. Como que eu gravo isso em algum lugar para amanhã eu não ter que digitar toda a minha lista de contatos de novo? Né? Que é a famosa persistência. Como que eu gravo isso? Consigo gravar em um banco de dados ou em um arquivo texto, sei lá. Como que eu faço isso? Aí você para, né, o seu projetinho e volta ali para o estudo. Vamos estudar, vamos aprender. Então, acho que é legal você ter o projeto, como o Max falou, nesse sentido de você ter um objetivo, né? Pô, eu quero ter minha agendinha, né? Ou o sisteminha de quiz lá, como a Camila falou. Né? Então, começa lá um projetinho, né? Como o Max está fazendo lá, um negócio lá da academia dele lá. Tá no canal dele. Então, assim, você começa com o objetivo e aí você vai fazendo aos poucos. Né? É melhor, nesse caso, aí é bom você não ter tanta pressa, né? Porque é bom você aprende a parada certinho, tudo, e vai fazendo aos poucos. Né? No final, acho que você vai ter um negócio que você vai ver, tal, funcionando, e você vai ter aprendido, com certeza, alguma coisa. Não ter medo de dar um passo para trás para dar dois para frente, né? Exatamente. Tem que dar um impulso, galera. Tem que dar dois passos para trás e vai para frente. Bom, agora aqui, essa é uma pergunta bem bacana, né, Fernando? Que a gente recebeu do formulário, a gente publicou, né? Então, olha lá, quais tecnologias um front-end developer deve conhecer hoje em dia? Já que antigamente apenas HTML, CSS e JavaScript bastava. Bom, quer começar aí, Fernando? Não, pode começar. Eu sempre começo. Começa aí, velho. Tá, ok. Bom, galera, é o seguinte. Primeiro um disclaimer aqui. Eu não sou um programador front-end. Assim, se eu precisar fazer, eu faço. Né? Mas eu acho que a comunidade em si aqui pode ser a melhor resposta, ter a melhor resposta para vocês. Eu acredito que o fundamento continua sendo o mesmo. Hoje o browser roda o quê? HTML. Só roda o quê? CSS. Roda o quê? JavaScript. Desenvolvi em TypeScript. Mas ele é transpilado para JavaScript, se eu não me engano. Pode responder aí, galera. Pode mandar aí no chat aí e tirar dúvida. E, é claro, a forma talvez de fazer as coisas, né, Fernando, mudou. A forma de você desenvolver um tema web mudou. Hoje você tem mecanismos que você consegue construir as coisas de uma maneira muito mais organizada. Antigamente você agrupava em arquivos JavaScript separado. Hoje em dia tem os frameworks, isso mesmo, os frameworks JavaScript que ajudam demais a desenvolvimento. Temos aí o React, por exemplo, né? O React, Vue, Angular, são frameworks muito, muito famosos hoje em dia, muito solicitados na área de front-end. Mas no fundo a gente sabe que o navegador ele emula o quê? HTML, CSS e JavaScript, né? Não sei se eles vão colocar um motor diferente lá dentro que já transpila automaticamente TypeScript. Eu tava vendo uma coisa assim, parece que o pessoal tava desenvolvendo alguma coisa assim, que pega TypeScript já, transfira e tal. Mas o que é importante é saber assim, olha só, são 3 coisas fundamentais da web que elas foram melhoradas com os novos frameworks, mas são fundamentais para a web. Então eu acho que
Você não pode achar que simplesmente sabendo só esses três você vai conseguir entrar no mercado, porque a forma de fazer as coisas mudou, né, Fernando? Então, vê aí que eu Exato. completa teu lado aí agora, Não, vamos ver. eu acho que é bem isso que você falou, e eu acho, falando em tecnologia, você tem que aprender a consumir API, né? Então, os padrões de retorno, então essas coisas você precisa, talvez não precise entender exatamente como que funciona por trás, né? Como que é uma chamada em banco de dados, não. Mas você precisa entender o que que é um erro, né? Essa API voltou um erro, como que eu mostro isso para o usuário, né? Isso é importante você entender, assim, APIs, código de retorno, porque isso aí normalmente é um padrão, né? Se o sistema segue o mesmo padrão, então você vai aprender uma vez e não precisa aprender mais, né? Outra coisa de tecnologia de front-end, aí a minha sugestão é você foca sei lá, no React, Vue, alguma dessas, mas é bom você conhecer um pouco das outras. Tá? Assim como no back-end, né, sei lá, se o cara ele conhece um pouco de Java, mas ele sabe um pouquinho de Python, um pouquinho de Rails, ou se ele vai mexer com o banco de dados, ele mexe com MySQL, mas ele, se precisar, ele sabe mexer no SQL Server, no Oracle, no MongoDB, ele sabe lá mexer um pouco, o basicão. Tá? Então, acho que do front, tá, a minha sugestão é mais essa, né, de concentrar nos padrões aí de consumo de API. Tenta focar numa linguagem, tá? Um React, assim, aí volta lá a história da pizza, né? Experimenta todas, escolhe uma aí que você gostar mais, né? E foca nela, mas também estuda o básico das outras para você, por exemplo, chegar numa empresa que já tem um projeto ali, você conseguir dar uma manutenção, né? Saber um mínimo, né? E as preocupações que vale para back, para front, que é questão lá de código limpo, enfim, isso aí vale para todo mundo, né? É verdade. Até assim, talvez para quem está começando, né, começa a escutar essas sopas de letrinhas, né? Ah, Solid, Clean Code Uhum. não, Keep it simple, stupid. Isso. Então assim, cara, é uma, é muito legal você conhecer que tem essas áreas, esses estudos, esses conceitos para você poder aplicar no teu código, mas não se apega neles enquanto você está começando. Também é uma coisa que eu me pegava muito antes. Por exemplo, DDD. Ah, vou trabalhar com DDD. Mas para DDD, às vezes não funciona em todos os contextos, né? É uma coisa que é interessante a gente comentar. Design patterns. Bom, lembra Sim. dos Nossa. livros? Design Quantas vezes o pessoal se apegava tentando colocar todos os patterns dentro da aplicação? Cara, você vai ficar maluco, você não vai conseguir resolver aquilo. Você tem que resolver aquilo, tentar resolver o problema, né? Da melhor maneira possível. Nem em todos os casos um DDD vai resolver, porque um caso é tão simples, para que você vai criar uma camada, um domínio, e depois criar uma camada anticorrupção, separar boundaries? Não estou dizendo que você não tem que fazer isso, pelo amor de Deus, não faça isso. É que nem TDD, por exemplo. TDD é interessante? Mas o pessoal vende TDD de uma maneira às vezes errada, no meu ponto de vista. Tem gente que vende TDD como alguma coisa performática, e não é. TDD você gasta tempo criando teste, mas você ganha a longo prazo. Aí que você ganha o quê? Você vai garantir que você não vai quebrar um código lá no fundo, porque tem um teste segurando quanto a isso, né? Então, assim, é legal você saber que acontece essas sopas de letrinhas, mas vá gradualmente acontecendo, tateando, né? Conversando Sim, com as sim. galeras, né? E tal. Aí vocês vão ver que vai ser bem bacana. Sobre essas tecnologias web front-end, cara, a comunidade tá aí da Perifacode para ajudar. Tem várias comunidades na internet aí que pode te ajudar com a parte de tecnologia front-end. Se quiser tecnologia back-end, pode falar com a gente, né? Que eu acho que a gente tem mais expertise. Mas, galera, todo mundo é aprendiz, todo mundo tá É aprendendo, verdade. né? Inclusive, só compartilhar uma experiência rapidinho. Quando eu comecei a aprender Java, aí falavam, nossa, cara, você precisa saber design pattern, não sei o que lá. Eu comecei a estudar, eu me senti muito burro. Falei, cara, não estou entendendo nada. Como que eu uso esses negócios aqui? E depois, hoje, eu entendo que naquela época eu não tinha maturidade, eu não tinha experiência de projeto, né? Para saber qual que é, né? Que design pattern, gente, o nome é bonitinho, mas na verdade são as melhores práticas, né? Então, aquela solução para aqueles problemas comuns, né? No fundo é isso. Só que, como você não passou pelo problema, então você não entende, né? Então, eu concordo com o que o Marcos falou, realmente, se você está no começo, deixa essa parte para depois, aí foca em aprender os conceitos mesmo, aí lá na frente, quando se você sentir que já tem será que eu posso melhorar essa parte aqui, esse meu sistema? Aí você vai para essa parte de
Solid, Design Pattern. Vamos lá, Marcos, já estamos atrasados. Beleza, vamos lá, estamos atrasados. Ela só tem homem nessa área? A treta, a treta. Polêmica, polêmica. Polêmica. Olha, eu vejo que predominantemente é uma área que tem mais homens, sim. Tá? Esse é o que eu tenho observado, mas é uma tendência que mudou muito, né? Então, e assim, eu vejo que hoje você tem mulher em todos os níveis. Eu sou casado, por exemplo, com uma analista de sistemas, né? Que minha esposa trabalha com Oracle. Mas hoje eu vejo assim que em todos os níveis, né, hierárquicos, você tem mulher, né? E eu estava até conversando aqui com o Marcos antes da palestra, uma coisa que eu achei muito legal, que na época que eu vi os eventos, né, os presenciais, tudo, eu quase não via mulher apresentando. Era muito difícil você apresentando assim para palestra, né? Aí você vê aqui o exemplo que a gente teve no evento de hoje, né? Teve a Camila, teve a Beatriz, puta, gostei pra caramba aquela palestra de UX, tá? Se vocês não viram, assistam e volta lá no Twitch e assiste, achei bem legal, né? Então, hoje, não sei se tá, acho que tá mais ou menos equilibrado, né? Então, eu acho que essa é uma tendência que eu vejo nas empresas, né? Tem aumentado, mas ainda tem mais homem. E uma coisa que eu observei, eu não sei se é uma tendência ou se é só uma coincidência dos lugares onde eu trabalhei, que eu vejo mais mulheres na parte de gestão de projetos, né, que também tem uma parte técnica, né, ela tem também saber uma parte técnica, mas ela lida mais com cliente, enfim, com prazos, essas coisas. Tá? Não sei se é mais uma coisa que eu vi ou se é uma tendência de mercado. Eu, assim, do meu ponto de vista, assim, até conversando com o Fábio, com o Fernando aqui, porque é o seguinte, é um tema um pouco complexo, porque somos homens falando de coisas das mulheres, né? De ponderamento feminino é uma coisa complicada. Nós homens, assim, não temos nem assim como julgar, né? Por isso que a gente está dando a nossa perspectiva do lado de fora, né? E eu confesso que as minhas chefes são mulheres e eu tenho muito orgulho de trabalhar com elas. Elas são muito mais organizadas, muito mais do que muitos chefes que eu trabalhei. Elas são, assim, uma é chefe de QA, ela é expert em QA, que é a Carol Vilas Boas. Temos mais, tem umas 3 mulheres no nosso time lá e tal. E o que eu vejo é que hoje, talvez por causa da pandemia, que nem o Bills aqui acabou de comentar, que durante a pandemia talvez ajudou as mulheres a entrarem mais forte ainda e mostrar a tua cara. Mas, cara, a gente não pode esquecer que o primeiro programador foi uma mulher, foi a Aida lá, né? Então, assim, então, assim, talvez o que precisa ser melhorado é talvez o reconhecimento, né, de posicionamento das mulheres perante aos homens. E eu acho que isso, vocês, mulheres, trabalhando do jeito que está hoje, que nem que nem aí nas apresentações de hoje, no dia a dia, eu vejo que isso, acredito eu, que vai se equalizar, não sei quando. Não trabalhamos com búzios, né? Não tenho, mas eu espero que vocês sejam tão reconhecidos quanto tantos outros nomes na área de tecnologia, porque assim, convenhamos, vai, a mulher trabalha muito melhor multithreading do que nós homens. Bom, eu, por exemplo, eu tenho essa parada. Mas vamos para a próxima pergunta, que senão a gente vai chegar lá nunca. Não, daqui a pouco da hora. Então, né, como o open source pode ajudar na nossa carreira? Vai lá, o meu amigo Fernando manja muito mais do que eu quanto a isso, por favor. Gente, o open source é aquele sistema, né, que ele é gratuito, você pode ver o código fonte, né, então Linux, você tem bastante coisa open source, e sempre tem uma comunidade trabalhando em cima, né, de um código, revisando, são normalmente caras com bastante experiência, é um ótimo lugar para você aprender, até você pode até aprender inglês, se você não quiser aprender a programação, você pode contribuir com documentação, tradução, mas vale muito a pena você contribuir com códigos, tá? E a única parte negativa é que existem alguns projetos que tem um pessoal que é meio chato, não sabe ainda falar direito com as pessoas, né? Eu acho que esse é o único lado negativo. No lado positivo, assim, que o projeto open source você aprende bastante, tá?
Você tem até essa parte de como você mandar uma alteração de código, como você fazer um teste, né? Eu participo de alguns aí, né? O Jenkins, por exemplo. Às vezes eu tem alguns eventos, tá? Que é o tipo o Hacktoberfest, tá? Que é um evento gratuito que a DigitalOcean ela promove todo ano, tá? Que é sempre bom vocês puderem participar. Que ele incentiva também a você ter um código lá open source, contribuir para um projeto, né? Você pode criar o seu projeto open source, tá? Você fala, eu quero aprender Java. Puxa, aqui no fórum, a gente quer estudar Java. Vamos fazer um projetinho e quem quiser ajudar, entra lá. Tá? É isso. Parece que a gente passou 15 minutos já. Né? Mas vamos fazer a nossa última pergunta para mais polêmica e a gente acaba, beleza? Olha, eu acho que todo mundo sabe dessa treta grande que deu aqui, né, no Twitter, aí falando de você estudar 6 meses e sair ganhando 5 mil, aquela treta do caramba, né? Mas assim, dá seus 5 minutos, eu dou meus 5 minutos e nós acabamos, beleza, Fernando? Vai lá. Tá, assim, dá para ganhar 5 mil? Isso é uma exceção, tá? Se dá, talvez sim, mas com certeza uma exceção. Porque, como eu falei para vocês, vaga, assim como o estudo, tem que ter bastante dedicação, você tem que procurar se você acha uma empresa legal para ficar. Se isso acontece, pode ser verdade, tá? Se você passar 6 meses e ganhar 5 mil, pode ser, mas é uma exceção, tá? É isso. Sim, sim. Eu também acho que é uma exceção. Não é a regra. A regra, normalmente, as empresas costumam segurar mais esses valores, né? Mas, hoje em dia, tudo conteúdo muito mais rápido de você consumir. Lembra, a gente era de uma época que nós não tínhamos isso. Nós tínhamos que olhar o quê? Procurar livro, procurar artigos em revistas, era outro mundo. Agora tudo está na internet, tudo está mais rápido. Então parece que Isso, as é o coisas famoso QI, né? Como falaram no chat, exato. é isso mesmo, é o QI mesmo. Então, assim, realmente, se você tiver força de vontade, talvez, né, quem sabe, a gente torce bastante para que você consiga ser esse cara que ganhe 5 mil. Mas, seja exceção, é a exceção e não a regra, né? Exato. Beleza? Eu acho que deve ter dado o nosso tempo. Olha, acabou, cara. Que massa! Galera, vai lá, Fernando. Não, só para fechar, sigam o pessoal daqui, viu? A gente tem aqui na nossa comunidade do Perifacode bastante gente técnica muito boa, né? O Perifacode, ele tem conteúdo lá, não só no GitHub, mas no canal também. O Max, ele faz lá umas lives, está fazendo umas lives no Twitch, né? E também tem o canal dele no YouTube. E eu também tenho o meu canal lá que chama Dev Multitask, onde eu falo aí várias coisas de carreira, de desenvolvimento. Tá? Então agradeço aí a galera do Perifa e qualquer coisa me procurem lá no Discord, tá? Pode me chamar para a gente bater um papo.